seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Uma rápida explicação do meu sumiço. Minha gata roeu o cabo do meu computador e eu fiquei sem por um tempo. E ainda depois eu fiquei doente, então por isso que eu não consegui gravar vídeo nos últimos dias. Mas estamos de volta e em breve também teremos a segunda temporada da série, que tá chegando. Então vamos começar, que tem bastante pergunta. Já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. Primeira pergunta. Eu vou ler no monitor, por isso que eu vou ficar olhando para o lado. É do Giovanni Alves da Silva. Oi. Estou escrevendo um livro de fantasia, focado mais na parte emocional dos personagens, com o personagem principal tendo que lidar com depressão, mesmo sendo um ser sobrenatural. Porém, estou com 425 páginas. Achas que para um iniciante é um livro muito longo? Tenho medo das pessoas não gostarem por ser muito grande, mas o desenvolvimento dos personagens leva tempo e não queria fazer isso de uma página para outra. Help! Adoro o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Bom, depende um pouco. São 425 páginas, mas qual o tamanho? Qual a diagramação? Pegando esse livro aqui, 425 páginas dá esse tamanho, num livro dessa altura. Mas mudando espaçamento, diagramação, tamanho do livro, muda a grossura. Então tudo depende. É um livro grandinho, mas não é um George Martin da vida, que ainda a formatação é padrão Bíblia. Mas é um pouco grandinho sim. O problema disso não é nem o autor olhar e falar: nossa, não quero ler um livro desse tamanho. É grande, mas não é assustador. Se o leitor vê resenhas falando que o livro é bom, ele encara o desafio. O problema será o preço. Quanto maior o livro, maior gasto com revisão, diagramação, gasto com gráfica se você for fazer físico. Muitas vezes compensa dividir o livro em dois para dividir esse custo. Seu preço de capa sairia uns R$50, mais o frete. Eu digo assim por um cálculo por cima, sabe? As fontes são as vozes da minha cabeça. Eu tomei como base o meu livro, que é deste tamanho, 252 páginas. Como o seu é maior, imagino que vai ficar mais caro. E aí, gastar 50, 60 reais num livro de um autor iniciante, que não é nem uma edição especial, capa dura, nem nada, é um pouco puxado. A minha dica é, ou divide em dois, ou foca no e-book. Seu foco de vendas tem que ser o e-book. Julie perguntou: o que mais te aterroriza naquilo que você faz? O que mais me aterroriza é o medo de regredir, de que meus próximos livros não sejam melhor, na verdade eles até sejam piores do que, por exemplo, o primeiro Esquadrão X. Por exemplo, Dakota, que é o meu segundo livro, é diferente do Esquadrão X. Aqui temos invasão alienígena, algo mais militar. Dakota é um apocalipse zumbi. Outro foco, outro público, e o feedback do Esquadrão foi tão bom que eu fico com medo de não conseguir isso de novo. Focando no canal, o que me dá medo é a responsabilidade que eu tenho. Tem gente que muda a história do livro só porque eu falei que eu não gosto de alguma coisa. Mesmo eu tentando deixar claro que só porque eu não gosto não significa que vai ser ruim. Mas minhas palavras têm mais peso do que eu imagino. Eu vivo recebendo pedidos para fazer mais aqueles vídeos de como publicar com tal editora. E eu realmente tinha planos para fazer mais no começo. Eu queria fazer com todas. Mas aí eu descobri quanto picaretagem existe. Aí imagina eu fazendo um vídeo sobre uma editora que passa a perna nos autores, sem eu saber, mas vocês foram lá, confiaram no vídeo, mandaram o original, fecharam o contrato com a editora e se lascaram por minha culpa. Então eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu falo e com o que eu indico pra vocês, e às vezes é assustador. O Universo do Cubo perguntou: como consegue ser tão linda e carismática em um único vídeo? Quero dicas. Outra quase pergunta: quero dicas também de como criar uma ambientação rica na minha floresta élfica. Descrição: dá pra fazer tipo uma meditação. Você senta ou deita, como você fica mais relaxado. Feche os olhos, imagine que você está voando, vendo a floresta de longe. Qual o tamanho dela? Ela é densa? Tem seres voando? Quais cores se destacam? Então se aproxime
E entre pelas folhagens, onde você aterrissou? Tem algum animal ali? Insetos? Quais são as cores? A sensação que aquele cenário lhe traz? Medo? Tranquilidade? Alegria? Um sono? Nostálgico? Respire fundo e imagine os cheiros, os sons. Ande um pouco até encontrar algo diferente. Um lago, um rio, uma vila. Então vai imaginando tudo desse lugar. As cores, os cheiros, os sons, os seres, as texturas. Você só vai conseguir descrever com propriedade se você conhecer o lugar, mesmo que seja na sua cabeça. Tolkien é um mestre da ambientação, então vale a pena dar uma olhada em como ele faz isso. Porque se você não gostar, pelo menos ainda você descobriu como não quer fazer. Já é alguma coisa. Rafael perguntou: qual o melhor universo e por que do Tolkien? Tolkien é maravilhoso. Mesmo que não goste da história que ele fez, do universo que ele criou, não dá pra negar a qualidade. Criação de idiomas, raças, culturas, todo um universo fantástico que influencia escritores até hoje. Linhagens, contexto, guerras, ele fez tudo. Lonete perguntou, uma pergunta meio pessoal: um dia você vai querer ter filhos? Sim, a quantidade vai depender do poder aquisitivo. Eu sempre quis ser uma menina, mas eu não vou dar uma de Weasley e ter filhos até sair uma menina. Eu quero muito 2, se o dinheiro permitir, e se eu for rica, eu adoto o terceiro. Área 7 perguntou: você já tentou criar sua própria metodologia? Não, porque eu não tenho nenhuma história que tenha essa pegada, então nunca foi necessário, mas quem sabe um dia. Ele também perguntou se eu penso em criar uma história de super-heróis no futuro. Super-heróis numa vibe Marvel e DC? Não. Estilo Sailor Moon? Sim. Eu tenho bastante história com pessoas com poderes, mas é uma pegada diferente de super-heróis, mais clássicos. Johnny perguntou: durante quanto tempo você escreve por dia? Sucesso aí pra você e pros seus projetos. Obrigada. Quando o universo me permite, 1 ou 2 horas. Eu acho pouco, mas é o que tá tendo quando tá tendo. Eu não sei se é Sir ou Sir Lima. Você faz trabalho de leitura crítica, revisão ou alguma coisa nesse sentido editorial? Sim, eu reviso livros para minha editora, inclusive. É daquelas revisões que você pode mexer na frase se ela estiver esquisita. Já teve casos de eu ter que mudar o parágrafo inteiro. É tipo uma preparação de texto, mas sempre, é claro, preservando o estilo do autor. Já me pediram para realizar a leitura crítica, mas eu simplesmente não tenho tempo para viver. Não consigo aceitar mais coisas no momento. Gabriele perguntou: tem alguma coisa na sua produção e publicação do Esquadrão X, não escrita, mas depois que o processo de publicação iniciou, que hoje você faria diferente? O quê? Eu não teria feito meu lançamento na livraria que eu escolhi. Eu nunca recebi pelos livros que eu vendi naquele dia, então era uma dor de cabeça que eu preferia evitar. Ela também perguntou qual das suas histórias você gostaria que fosse adaptada para TV ou cinema. Todas. Alô, Netflix. Ela também perguntou se eu tenho algum conto para ser publicado ou teria interesse em escrever algum e publicar via Amazon. Ela ia amar uma história com a Major, do Esquadrão X. Bom, eu tenho 2 pontos fracos que se destacam: cenas românticas e contos. Eu não escrevo contos, não dá, é sofrido, não vai. Eu fico querendo aumentar a história, eu fico pensando em contextos e outras coisas. E não é pra mim. XY Cora perguntou: uma vez eu ouvi que ao invés de você tentar passar uma moral da história no seu livro, é melhor você criar perguntas. Tipo, ao invés de você simplesmente passar uma mensagem, faça o leitor se questionar. Você concorda com isso? Olha, eu sou contra a cagação de regra. Pra mim, a história tem que entreter de alguma forma. Seja divertindo, fazendo a pessoa se questionar, refletir, ensinando a pessoa, pode passar uma mensagem, qualquer coisa, desde que o leitor não termine o livro achando que ele desperdiçou o tempo de vida. Um entretenimento leve, sem compromisso, também é bom. Não é sempre que a gente tá com cabeça para coisas mirabolantes. Às vezes a gente só quer algo para relaxar. Robson perguntou:
Como encontrar um final bafônico para minha história? É uma pergunta complicada, porque existem tantos rumos, tantos tipos de história. Normalmente, um final bom é aquele feliz, mas nem tanto. Sim, o herói derrotou o vilão, mas a que custo? Harry derrotou Voldemort, mas a que custo? Quem ficou pelo caminho? Katniss venceu os Jogos Vorazes, mas a que custo? A vitória vem com felicidade e alívio, mas aí você coloca aquele gostinho amargo, aquele apertinho no coração. E plot twist. Reviravoltas são ótimas, são bem-vindas. Final de Convergente, a da série Divergente. Teve um final feliz, mas a que custo? E ainda teve uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa. Eu odeio o final dessa série. Odeio. Mas é um final bafônico. Sinceramente, eu lembro vagamente como termina a série do Percy Jackson. Eu li só uma vez e faz muitos anos, sei lá, uns 10 anos. Eu só lembro que eu gostei. A série é ótima, mas eu li Convergente antes e, para o bem ou para o mal, eu ainda lembro desse final. E por favor, não briguem comigo, fãs de Percy Jackson. Faz muito tempo que eu li. Não dá pra guardar tudo aqui não, tá? Eu já digo isso porque eu sei que o Julius, meu companheiro da editora, ama Percy Jackson. E ele deve estar tipo... audácia. Sandman perguntou: que tipo de cena você mais gosta de escrever? O clímax. Ou os clímax. Qualquer cena decisiva que vai mudar as coisas. Aquelas cenas que você não consegue parar de ler, sabe? Eu também não consigo parar de escrever. Eu fico bem animada. Tiago perguntou: não sei o que tanto pode falar sobre a editora. Você já falou sobre a Pendragon. Mas gostaria de saber como foi sua experiência pessoal na publicação do seu livro com eles. Estou escrevendo e pensando em mandar o original, e pelo que vi parece muito boa. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu amo a Pendragon, eu acho que foi a melhor escolha pra mim. Pra eu largar eles só se eu receber um contrato maravilhoso. A equipe da editora é muito querida, é feita de autores, então eles entendem demais a nossa necessidade. Eles já cresceram muito desde que eu entrei e continuam crescendo. E o livro? Olha esses bebês. Vamos pegar uns diferentes para mostrar. E é claro, eu falei dele, né? O Julius, o fã de Percy Jackson. Apenas um cotidiano perguntou: já leu algum livro de algum dos seus inscritos? Sim. Aliás, tem muito inscrito que manda o original para a editora e fecha o contrato. E como eu sou uma das revisoras da editora, pode ser que o livro caia nas minhas mãos. E última pergunta. Antes, novamente, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e clique no botão gostei, que ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. Em breve teremos mais coisas e a nova temporada tá chegando. Vai ser focada em criação de personagens. Dan perguntou: planos para uma história contando o passado da Major? Estou curioso para saber como ela se transformou na líder do Esquadrão X. Não estamos planos. Eu tenho tanta história para contar, eu precisava finalizar o Esquadrão. Eu precisava seguir em frente. Não vou dizer que é impossível fazer isso, mas só não vai ser nos próximos anos. Eu estou trabalhando no meu terceiro livro que se passa no universo do Esquadrão X, mas uma história não depende da outra. E depois eu vou engatar a minha primeira trilogia. Então vai ser um bom tempo dedicado a essa história, porque eu quero que o intervalo entre os livros seja pequeno. Então não dá pra eu parar e escrever outra coisa. Provavelmente vamos ter enquetes sobre a trilogia também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá lá!